E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Hoje vamos dar prosseguimento e os vídeos estamos fazendo sobre médiuns e mediunidade. No vídeo anterior, que foi o primeiro vídeo, nós ali iniciamos falando sobre alguns aspectos ali, sobre médiuns, sobre mediunidade. Falamos o médium é um sensitivo, ou seja, ele percebe ali as impressões do mundo espiritual. Nós falamos também, existe uma glândula no corpo físico, e a glândula pineal, e ela, além de ser uma glândula sensitiva, ela também é uma glândula motora, né? Porque ela vai ali disparar um estímulo, né? Então nós conversamos tudo isso. E hoje nós vamos aprofundar no assunto, na questão da sensibilidade mediúnica. Vamos conversar um pouco sobre este assunto. Mas para falar da sensibilidade mediúnica e a gente entender melhor isso, eu preciso descrever a sensibilidade e não é mediúnica, a sensibilidade natural aí do mundo físico, né? Quando falamos natural, a mediunidade também é natural, mas só para a gente entender, a sensibilidade e a ciência oficial considera, né? Nós temos os 5 sentidos e um desses sentidos é o tato, mas só a ciência hoje aprofundou nesse conhecimento. Então ele chama de somestesia ou a sensibilidade geral. O que é isso, né? Essa sensibilidade geral que nós temos pode ser a esterocepção, ou seja, a sensibilidade externa, e a interocepção, a sensibilidade interna. Então a esterocepção, ela é dividida assim, vamos para o nosso entendimento, seria o tato, né? Ali a pele, né? A ectoderme, e tem vários receptores aí espalhados no sistema nervoso periférico, em nossa pele, então, e são receptores que vão captar todos os estímulos e ali vai gerar sensações no nosso psiquismo, na nossa alma, né? Então, por exemplo, o frio, o calor, né? Se nós nos aproximarmos de algo quente, né? Logicamente já vai vir um reflexo ali, a gente já vai tirar a mão, né? Assim sucessivamente para todos os estímulos, o tato, né, o contato físico, né? Então nós percebemos o mundo externo, há essa esterocepção e existe a interocepção, também nós percebemos o nosso mundo interno. E a interocepção é dividida em propriocepção, né? Essas palavras aí nós precisamos falar a linguagem e a ciência usa, né, a propriocepção. E é isso, é a percepção que nós temos dos músculos, dos tendões, das articulações, né? Então, mesmo de olhos fechados, nós percebemos quando a nossa perna, a posição está a nossa perna, né? Por causa da questão ali das articulações, o braço também, a posição do nosso corpo, né? Nós não precisamos olhar para perceber a posição está. De olhos fechados nós sabemos. E assim também nessa percepção interna, e chama de homeostasia, né? E esse palavrão aí é o equilíbrio, e nós temos aí das vísceras, nós percebemos a questão do sangue, do plasma, né? Então toda a questão interna nós percebemos, né? Se baixa o açúcar no sangue, por exemplo, vai gerar alguma sensação e a gente vai perceber. Então toda alteração interna nós percebemos. Então a somestesia é essa sensibilidade geral. Isso é comum, a gente não presta atenção. Nós vivemos tão acelerado, a gente não presta atenção. Agora vamos falar da sensibilidade mediúnica, porque é a mesma coisa, né? O que nós vamos perceber na sensibilidade mediúnica? Por exemplo, se ali
um espírito está, né, desencarnado, porque nós somos espíritos, né, também encarnado, mas se um espírito desencarnado se aproximar do campo magnético do médium, o médium ele vai perceber nessa esterocepção, ou seja, a aura do médium, o campo magnético do médium, ou o campo magnético do espírito, vai gerar sensações no médium. Às vezes a gente brinca assim, o médium vai sentir um arrepio, né? Vai arrepiar ali, até a sabedoria popular fala, né? Olha, se arrepiar, acho que foi algum espírito, né? Então vai gerar um arrepio, vai gerar uma impressão no sentido de o médium perceber uma presença perto dele, né? Como se tivesse alguém ali aproximando dele, e realmente tem, né? Mas alguns percebem uma impressão geral, né? Como alguém aproximando mesmo, às vezes pelas costas, pela frente, pelo lado. Isso depende como o médium vai perceber no seu campo do órtex cerebral. Então vai mostrar para ele a posição e ele vai sentir de acordo com a sua sensibilidade. Tem uns e vai perceber não uma impressão geral. Tem médios que percebem em pontos localizados no corpo, né? Por exemplo, vai sentir às vezes nas mãos, na perna, no lobo temporal, no frontal. Então, cada médium ele tem a sua forma de sensibilidade. Partes do cérebro do médium é mais sensível, né? Programado para receber esse estímulo, né? Então, a sensibilidade também de fluidos, como já falamos, tem que ter as relações fluídicas, tem que casar o fluido do espírito ou o fluido do médium. Porque quando tem a relação fluídica, quando dá essa afinidade, e aí não tem nada a ver com a questão de evolução moral, né? Não, é questão de química mesmo. Tem espíritos e os fluidos desses espíritos, eles se afinizam com determinados médios. E aí a impressão fica mais objetiva, fica mais clara, né? Porque o fluido, como dissemos, carrega ali as emoções do espírito. Então, se os fluidos, ele entra, tem essa relação fluídica, como nos diz Kardec, no capítulo 17 do Livro dos Médiuns, ele fala das relações fluídicas. Não são todos os espíritos e vai acontecer a relação fluídica, mas se não acontecer a relação fluídica, vai acontecer a ligação das ondas do pensamento, que são ondas eletromagnéticas. Mas a relação fluídica ajuda muito, por quê? E às vezes o nosso pensamento não está na mesma frequência e o pensamento do espírito, por exemplo. Mas quando tem a relação fluídica, o espírito ele vai ali envolver o médium nas suas emoções, e aí o psiquismo do médium vai chegar dentro daquela frequência e está o pensamento do espírito. E aí começa as duas ligações, aí fica mais forte, fica mais objetivo, mais claro essa sensibilidade ali, e o médium vai ter. A pineal, a glândula pineal, ela também, além dela ser um receptor, ela recebe essas ondas eletromagnéticas, né? A questão também, como já falamos, tudo vem pela aura, né? A aura é como se fosse a pele do espírito aí nessa comparação, e aí vai mandar a informação para a glândula pineal, e ela vai ali na questão motora dela, ela vai gerar um estímulo, um impulso nervoso ou potencial de ação. Mas a glândula pineal também, ela produz hormônio, né? E a melatonina, por exemplo, é um dos hormônios que a glândula pineal produz, né? Ela está ligada à questão do ciclo biológico, da questão do tempo, né? Do sono, e a questão de tempo, noite, dia, né? E por isso é importante, para ajudar o médium a ter concentração,
mental, né? Nós vamos falar desse assunto de concentração quando formos falar do transe mediúnico, como se faz ali o processo de ligação dentro da doutrina, nos ensina da oração, né? Da questão da meditação, mas e falamos um pouco sobre esses hormônios e a pineal produz, né? E é a melatonina. Então a melatonina, ela vai deixar ali o médium, o psiquismo do médium, né? Ele torpor, né? Para que possa atingir um grau ali de serenidade, né? Para que os neurônios, as células ali do sistema nervoso possa às vezes inibir, né? Para estimular outras. Por isso a importância da meia luz ali, de uma luz ou verde, uma luz também, uma azul também. Então a sala onde o médium for trabalhar tem que estar numa iluminação, aquela iluminação de meia luz, não pode estar muito claro, senão vai dificultar a produção da melatonina, é muito importante nesse processo. Descobertas recentes também, descobriu e pesquisas descobertas recentes descobriu, foi uma redundância aí, né? Mas pesquisas recentes descobriu e também a pineal, a glândula pineal, ela produz o DMT, né? O DMT é dimetiltriptamina e aquele componente químico, né? O pessoal faz ele do santo daime, né? E coloca a consciência no estado mais incomum, né? Altera a consciência. A pineal também produz esse hormônio, né? Lógico que quantidades microscópicas ali, pouquinho, né? Porque é tudo controlado, então ajuda também o médium a entrar nesse estado incomum de inconsciência. Então a glândula pineal é essa glândula de muita importância na sensibilidade mediúnica, no processo da mediunidade. Então, e por vídeo não ficar muito grande, nós vamos aí entender e a sensibilidade mediúnica todos nós temos. E isso desenvolve pelo hábito. Uns têm mais, né, sensibilidade, é muito objetivo e muito claro, outros têm pouco, mas isso é desenvolvido pelo hábito. No processo de desenvolvimento mediúnico, de educação mediúnica, a primeira coisa o médium vai aprender a educar, lógico, né? E primeiro ele vai aprender a se concentrar, a elevar o padrão através da oração, a perceber o próprio corpo, e aí vai fazer exercício de respiração para fixar a mente num padrão elevado, né? O ambiente tem que estar magneticamente elevado no padrão maior espiritual, mas ele vai aprender a perceber os fluidos do ambiente, perceber os fluidos dos espíritos que estão ali, e a perceber campos magnéticos. A presença do espírito irradia essa luz, irradia nessas ondas eletromagnéticas e o médium precisa perceber, né? Nós vamos finalizar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, né? E vamos pedir mais uma vez, quem não tiver inscrito no canal, possa se inscrever, possa enviar aí as suas perguntas, né? Para a gente possa ir aprendendo juntamente, né? Porque é um aprendizado mútuo, né? Nós estamos aí falando, mas estamos aprendendo também, tá bom? Então envia aí as perguntas, né? E vamos finalizar aí com esse bom humor, né? Se perceber um arrepio aí, se perceber, né, umas impressões, uma presença de alguém, não fique preocupado. É só um irmão ou irmã espiritual está se aproximando aí do nosso campo magnético e vamos aquietar a mente, vamos elevar o padrão, né? Porque se for um espírito benévolo, ele vai continuar no nosso padrão, senão ele vai perder a ligação conosco e aí nós vamos estar envolvendo ele
em luz, né? Então, disse a finalizar, mas veio algo aí na minha memória agora, né? E aí, só para a gente entender o processo, quando a gente desenvolve essa sensibilidade mediúnica, a gente não só percebe a presença dos espíritos, mas a gente consegue identificar até a individualidade do espírito. Se é um espírito feminino, se é um espírito masculino, se é um espírito ali, e a gente chama de sofredor, um espírito que está um monte de desafios, de problema na sua vida, está ali com vários conflitos íntimos, ou se é um espírito já equilibrado, um espírito em paz consigo mesmo. Então, tudo isso é identificado só pela sensibilidade mediúnica, né? Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, nós vamos falar aí mais propriamente do transe mediúnico, da concentração mental, como se faz esse processo, quais os níveis do transe mediúnico. E Jesus nos abençoe, né? E o Cristo sempre nos ilumine, e assim seja.